Seja muito bem-vindo ao Restitui Podcast com a mentora Fran Santos. E no episódio de hoje, esse primeiro episódio, como é que tá a expectativa, Fran? Grande. Tá grande, né? Vai ser gostoso demais. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história da Fran, sobre como que ela fez para chegar até onde ela chegou, qual o método que ela ensina, que ela trabalha, e vai ser muito gostoso. Então fica com a gente, porque o Restitui Podcast está no ar. Que bom te ter aqui, fique com a gente nesse podcast, que esse é o primeiro episódio, mas terá uma sequência semanal, então você vai poder aproveitar muita coisa boa que vai ser dita aqui. E no episódio de hoje, Fran, a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua história, a gente quer te conhecer. As pessoas que estão em casa, que te acompanham já nas redes, agora vão ter a oportunidade de conhecer a tua história, como é que tu chegou até aqui. E eu queria que tu começasse pelo começo, assim, né? Como é que foi que tudo isso começou na tua vida? Vamos lá, então. Olá, minhas gatas lindas, maravilhosas. Mais um tipo de comunicação para trazer para vocês. E hoje eu vou começar falando de mim, né? É importante a gente conhecer, assim, né? Então, tudo começou quando eu fui embora para o Rio de Janeiro. E lá enfrentamos muitas diferenças e dificuldades, tanto eu e meu esposo. Uhum. E todo relacionamento tem uma forma de você agir. Todo relacionamento tem uma forma de você começar. E da nossa forma começou um pouquinho errada, né? Entendi. Então você morava onde? Aqui no Rio Grande do Sul? Eu morava em Santa Catarina. Em Nós Santa morávamos Catarina. lá e decidimos ir embora para o Rio de Janeiro. Por conta de dificuldades financeiras. Já começa por aí, né? Já, o motivo já era esse o motivo da saída. E aí, então, a mãe dele ofereceu uma ajuda e resolvemos ir embora para o Rio e lá nós fomos. Como é que foi, assim, quando vocês chegaram lá, a cultura é diferente? Muito diferente. As mulheres no Rio, elas são mais desinibidas, elas usam roupas mais curtas, que é totalmente diferente do que eu vivia em Santa Catarina. Então, para eu pôr uma bermuda curta era muito difícil. E quando eu colocava lá, eu já... eu tô muito pelada e tal. Eu já sentia dessa forma, assim, porque foi a forma que tu foi criada, enfim, né? Sim, mas em compensação lá é muito bom, questão de ambiente. O calor é diferente daqui do Rio Grande do Sul, que é onde a gente está agora, né? Sim. E como é que foi, assim? Tu chegou lá com o teu marido, fizeram essa mudança. O que aconteceu lá que fez hoje a Fran ser quem ela é? As diferenças começaram por questões de criação, né? Ele tinha um jeito dele, lá tinha a mãe dele e eu estava só. Uhum. E muitas brigas, muitas coisas começaram a acontecer por conta dessa diferença, né? De padrões e tal. E é engraçado que hoje, vivendo o que eu vivo, quando eu olho para trás, eu percebo o quanto eu também tive parte no que aconteceu, né? Uhum. Por questão de a forma que ele foi criado e a forma que eu fui criada. E eu sou uma pessoa, agora falando um pouquinho de perfil comportamental, né? Eu sou muito dominante e tal, então eu quero tomar frente de tudo. Ele também é do perfil dominante, também quer tomar frente de tudo. E a mãe dele é mais dominante que nós dois juntos e também queria tomar frente de tudo. E aí começou os atritos. E muitas brigas, muitas discussões, até o ponto que eu vou chegar agora que é a traição dentro do relacionamento. Não só traição, mas questão financeira, problemas financeiros, não saber empreender e sempre estar errando dentro do que empreendia, as discussões por conta de dinheiro. Então, tudo isso começou a levar o nosso relacionamento para o fim. Só que não acabou. Ele encontrou uma outra pessoa. E aí a história começou a rolar de uma forma bem diferente. Então vocês se mudaram para o Rio de Janeiro com uma perspectiva de mudança de vida, de construir algo novo, uma história melhor. E, na verdade, o que aconteceu foram que os problemas se alastraram, assim, aumentaram, né? Aumentaram, ganharam um significado maior. Eu acho que para ti também, tu não conhecia outras pessoas lá. Como é que foi lidar com tudo isso?
pra mim foi como se eu estivesse num abismo, né? Imagina você num lugar onde você não conhecia ninguém. Era eu, ele e meu filho. Só que ele tinha ele, eu, meu filho, a mãe dele, as tias dele que moram lá e tal. E o mais interessante de tudo foi da onde que eu tirei forças para aguentar toda aquela situação sozinha. Porque então, quando eu descobri que ele estava se relacionando com outra pessoa, eu perdi a cabeça totalmente. Eu fiz ameaças, eu briguei, eu quebrei coisas. E quanto mais eu fazia isso, mais eu perdia. E aí, quando ele me levou para morar em um outro local, que para mim foi pior ainda, imagina. Eu tinha alguns amigos onde eu morava, né? E aí, então, ele decidiu me dar um apartamento fora do local onde morávamos, que era nosso, que a gente construiu junto, e com a mãe dele também, né? Não posso dizer que ela não teve parte nisso. E quando eu fui para esse outro local, aí o desespero foi muito maior, porque agora eu estava sem ele, totalmente sozinha, eu e meu filho, sem profissão naquele momento, porque então o nosso negócio tinha acabado de acabar, né? E me vi perdida, porque agora, como que eu vou fazer sozinha? Como que eu vou fazer com meu filho? O que eu vou fazer? Meu Deus, e se acabar o que eu tenho? E se ele não me der dinheiro? E se ele não cuidar da gente? Como que eu vou fazer? E eu entrei, assim, uma depressão profunda, ao ponto eu conheci uma menina e tal, que também estava vivendo a mesma situação. E hoje é uma das coisas que eu mais procuro nas minhas mulheres, dizer assim para elas, minhas gatas. Cuida com quem tu anda. Não que ela foi para mim uma má companhia, não. Ela me ajudou muito também. Mas a questão de sairmos para beber. Porque eu não tinha mais nada a perder, entende? Tu percebeu que esse foi um ponto que, na verdade, te afundou ainda mais. Sim, porque nós duas saíamos e a gente começou a beber todo dia, toda hora. E eu queria, tipo assim, eu não bebia porque eu queria beber, eu bebia porque eu queria esquecer. Como se aquilo fosse resolver o problema. E quando eu acordava, meu marido não estava ali. E a situação continuava mesmo. E aí, então, quando eu realmente descobri aonde ele estava e com quem ele estava, eu fui atrás, acabei me humilhando, fazendo coisas que mulheres... Ou seja, eu descobri que eu o amava, né? Porque até então, há um tempo atrás, eu brigava com ele e dizia, vai embora, você some da minha frente, tenho um nojo de você. Mandava ele dormir em outro lugar, outro quarto. Eu mesma coloquei ele para fora de casa. E quando eu vi que ele realmente foi para fora de casa, aquilo doeu. Doeu muito e... eu caí na real. Poxa, eu não tinha mandado embora. E agora eu tô vivendo o que eu tô vivendo. Ou seja, 50% dos relacionamentos que se acabam faz parte do que a gente faz. E 50% do que o outro faz, né? Que importante isso, Fran, porque a gente vê, assim, que essa tua história que tu ainda tá contando, né? E que a gente quer conhecer e quer saber mais, é uma história que se repete. Não só aqui em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, não só no Brasil, por toda parte, né? Essa repetição de comportamento. E eu acredito que é muito o que tu tem visto nas tuas mentorias, né? Tu tem vivido isso, tem se aproximado dessas mulheres que também viveram essa história, né? O que pra ti, qual foi o ponto, assim, que tu enxergou que precisava fazer alguma coisa diferente pra tua história mudar? Então, na época eu era de uma outra religião. E eu fui buscar ajuda, né? Só que eu não tinha dinheiro. Então, quer dizer que ajuda só vem quando você tem dinheiro? Aí eu decidi conversar com Deus. E aí eu tava passando na frente de uma igreja um dia e tal. E eu olhei assim, as mulheres estavam de calça, porque até então tinha uma igreja do lado do meu salão. Eu era cabeleireira e tinha um salão do lado. E elas usavam umas roupas diferentes. Eu dizia assim... eu jamais vou usar essas roupas aí. Eu não vou entrar para a igreja para usar essas roupas aí. E eu tava passando, e naquele dia, sinceramente, a minha vontade, naquele momento, era chegar em casa e tirar minha vida. Chegou nesse ponto. Porque eu pensei comigo, se eu der um fim na minha vida, quem sabe a dor passa. Mas eu tinha um filho. E para eu não deixar ele neste mundo, eu tinha que levar ele junto, não é?
E eu passei na frente da igreja. Naquele dia eu experimentei os 2 locais. A religião que eu frequentava e a igreja. E aí foi uma conexão com Deus, assim, muito profunda. Entendi. E foi onde eu comecei a descobrir que eu já não era mais eu, por conta de um relacionamento que eu também fiz parte de ter acabado, né? E ali, tudo que aconteceu, daquele dia que eu entrei para a igreja até os dias de hoje, eu vim anotando tudo, como foi, como eu fiz, e é exatamente isso que eu trabalho hoje para restituir casamentos, para restaurar casamentos. Não só casamentos, mas restaurar a mulher, o seu próprio eu, porque às vezes o relacionamento não vale a pena você tentar, né? Até porque quem tenta nunca alcança, né? E aí, então, a partir daquele dia, eu tinha prometido para Deus que se Ele restituísse a minha vida, eu seria a pessoa que ia levar a palavra para aquelas mulheres que não têm noção do quanto a fé, de quanto a gente se doar para Deus faz a diferença na nossa vida, inclusive na abundância, no amor, na paz, na harmonia, em tudo. Entendi. Ali começou o restituir. Aí começou o restituir, porque foram, vou te dizer assim, ó, sem mentira nenhuma, foram 7 meses de luta. 7 meses eu ali, eu fazia tudo que me ensinavam que eu poderia fazer para eu restituir meu casamento, eu fazia. Só que eu restituí o meu casamento sem me humilhar. Porque até então, antes, sem saber nada, sem a sabedoria espiritual, sem a inteligência espiritual, eu me humilhava como mulher. E a partir do momento que eu me conectei com Deus, a humilhação acabou. Só tinha um lugar que eu chorava, que era no meu banheiro. E não para o meu marido, e sim para Deus. E foi ali que eu consegui fazer a diferença na minha vida. Foi ali que eu consegui tocar no coração do meu marido, mesmo ele fazendo errado. Só que agora era diferente. Antes eu me humilhava e não sabia o quanto ele estava aprontando para mim. Entendeu? E naquele dia para frente eu sabia que quando ele estava fora de casa, ele estava com a outra. Eu tinha essa certeza. E tinha muitas pessoas que me perguntavam, você é louca? Se fosse você, largava de mão. Mas eu nunca me esqueço que uma pastora perguntasse para mim, quanto vale salvar o seu casamento? E é a mesma pergunta que eu faço para minhas meninas. O quanto vale salvar o seu casamento? Porque nem todos vale a pena. E não vou negar para ti, tem gente que fala assim, mas o relacionamento é abusivo. O meu foi abusivo, porque ele foi para fora de casa, me abandonou, e quando ele chegava, ele era o dono. E eu, porque eu queria reconquistar meu marido, eu fazia o quê? Cedia. Eu cedia. E muitas vezes a gente brigou de se pegar no pau. Teve uma vez, então, que eu puxei o freio de mão do carro, o carro rodopiou na pista. Só queria dar um fim, só isso que eu queria. Esse era o ponto que tu havia chegado. Esse era o ponto, assim. Então, Sim. Realmente é o fundo do poço, né? É o fundo do poço. Se você não tiver uma ajuda espiritual, se tu não tiver uma ajuda que te ajude emocionalmente, você não consegue. Porque o que acontece? Após eu ter aquela ajuda espiritual, ainda faltava alguma coisa para eu entender o que estava acontecendo. E aí, então, eu comecei a pedir para Deus me dar sabedoria, para me dar inteligência, para me dar um entendimento do que estava acontecendo, para me dar um direcionamento. E aí, já o direcionamento começou lá no Rio. E aí, foi muito engraçado que comecei a ir na igreja, eu ia todos os dias, porque eu tinha medo agora de eu querer perder minha vida, né? E aí, então, eu comecei todos os dias. E aí, por último, ali começou uma palavra assim... pega a sua família e vai. E aí, comecei a assistir Camila Barros, a mesma palavra. Aí, comecei a assistir Helena Tanuri, a mesma palavra. Deus falando o tempo todo ali. Deus falando que era pra eu pegar minha família e sair daquele lugar, tá? Lá em Gênesis, bem no início. Sim. Aí eu... Tá, mas como assim se sai da sua parentela, diz a palavra, né? Sai da sua parentela, mas a parentela é dele, não é minha.
E, no caso, eu queria vir pra cá onde meus parentes estão. Mas não tem lógica, né? Como que eu vou sair da... Tá, não, mas isso não entra na minha cabeça. Tá. Então tá, tudo bem. Vou começar a falar com Deus e ele vai me dar o direcionamento. Sai da sua parentela. Digo, mas não é possível. Eu peço pra ele me ensinar, me dizer, me dar uma dica e a resposta, sai da sua parentela. E aí eu tomei a decisão de vender o meu apartamento. Eu posso ter pego ele com a outra em um local. E aquilo pra mim realmente foi o fim do relacionamento. Agora chega, agora não dá mais. Aí eu tomei realmente a decisão de ouvir Deus, né? Sai da sua parentela. Porque não era depois que eu comecei a estudar inteligência emocional, que eu entendi que sai da sua parentela era para eu estar tirando ele de perto da mãe dele, porque ela era conivente com as atitudes dele. Então, eu tinha que fazer com que ele saísse da parentela dele. E vim embora. Só que quando eu tomei a decisão de vir embora, pelo fato de ter pego ele com a outra, imaginei assim, eu vou sozinha, né? Mas agora eu não estou só, estou com Deus e a minha força foi aumentando, como eu falei. Eu parei de me humilhar como mulher e me humilhava somente para Deus, debaixo do meu chuveiro. E quando ele chegava, eu estava mais forte. Toda vez que eu fazia um jejum, que ele chegava, eu estava cada dia mais forte. E aí, então, foi indo. Vendi o apartamento, ainda fiquei uns 2 meses lá. E aí, eu falei pra ele, agora é a hora. Ou tu muda, ou tu se muda. Que foi aonde eu criei o método dos 2 IEs, que é o Restitui Hoje. Você vem vivendo o processo da forma que eu vivi. E aí depois no final tu toma o teu posicionamento. E se toda mulher seguir esse passo a passo que eu dou nas minhas mentorias, elas conseguem chegar a um posicionamento positivo. Porque nem todos os relacionamentos você vai conseguir salvar. Entendi. Porque nem todos valem a pena. E naquele momento que a pastora perguntou quanto vale a pena, eu olhei para trás e falei, poxa, quando a gente estava de bem, ele realmente foi um homem maravilhoso. Ele sempre fez de tudo pela nossa família. Ele sempre fez de tudo por mim. Sim, eu quero restituir, sim, meu casamento. E aí, então, eu comecei a trabalhar em silêncio. É o poder da decisão e da clareza, né? Diante da situação. Porque o que eu percebi te ouvindo, assim, é que tu conseguiu identificar as coisas, o que estava acontecendo. Tu conseguiu olhar e entender, olha, eu tenho uma parcela de culpa, o meu casamento vale a pena, eu quero restituir, eu vou buscar ajuda, eu preciso de ajuda. Então, tu foi fazendo com que as coisas ficassem muito claras na tua cabeça, assim, né? Tipo, eu realmente estou vivendo um momento difícil, mas a situação é essa. Eu posso procurar ajuda, eu vou por esse caminho, eu vou fazer assim. Meio que tu foi arquitetando uma estratégia, um plano que funcionou, né? Que deu certo. E funcionou muito bem. Só que o que acontece? Como você falou, a estratégia que eu criei e o plano que eu criei, ainda assim, não curava o que eu sentia. A dor. Sim. Ainda assim, não me fazia querer perdoar. Porque era muito difícil para mim. Aí o que eu pensei, eu preciso que Deus me dê algo mais. Eu preciso discernir isso, eu preciso entender isso. Aí eu comecei a pedir perdão para Deus. Pai, me perdoa o que eu vou falar, mas eu preciso entender, eu preciso de entendimento, porque ainda tá doendo. Ele veio embora comigo, foi uma viagem bem maluca. Vocês vieram pro Rio Grande do Sul. Isso. Eu vendi o apartamento, peguei o dinheiro e mandei as coisas para cá. Primeiro paguei alguns cursos lá para eu poder chegar aqui e já trabalhar. E nós pegamos o Uber, porque eu tinha meus cachorros e meu gato pra vir e tal. Daí a gente veio bem apertadinho dentro do carro. O carro ainda estragou, a gente fez 24 horas de viagem. Nossa. Foi muito louco, assim, mas foi legal. Foi uma experiência única. E quando a gente chegou aqui, ele ainda ligava pra ela, né? Olha só. Porque dentro do que eu trabalho, dentro daquilo que eu estudo, e venho estudando e nunca mais vou parar, porque
eu vou encontrar N mulheres com o mesmo problema, mas com histórias diferentes. Dentro daquilo que eu estudo, o que ele fazia de ligar para ela já não é questão de amor. Mulheres, entendam, quando o homem tem uma amante, não é questão de amor ou de amar a outra. É um vício emocional que ele carrega de crenças que eu até evito falar essa palavra, porque vocês não vão entender o que são crenças, mas sim do que ele viveu e da forma que ele foi ensinado no passado. E aí, então, ele tinha esse vício emocional de estar ligando pra ela. E quando eu descobri, a gente se pegou no pau, foi muito feio. A gente brigou muito feio. E daí eu digo, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, não tô conseguindo entender, me dá sabedoria pra entender isso tudo. E aí, conversa vai, conversa vem, não sei o que aconteceu, eu tava mexendo no meu Instagram e veio Thiago Brunet, falando de que ele é coach, como ele começou a vida dele, a trajetória, o quanto ele sentia vergonha do que estava acontecendo no momento e tal. E eu falei, nossa, legal, acho que isso serve pra mim. E aí ele falou, não, hoje eu sou coach, não sei o que. Eu, o que é isso? Eu vou buscar o que é isso, uma nova profissão, o que é? E aí foi onde eu comecei a buscar entendimento, comprei um curso dele, com o restante de crédito que tinha ainda no meu cartão. Como que eu ia pagar depois, não sei. E aí ele fala muito sobre investir, né? Ele fala muito sobre investir na sabedoria, que a gente precisa comprar sabedoria. Eu falei, então é isso, eu preciso comprar sabedoria. E comecei a procurar. E eu fui parar numa igreja aqui em Gravataí. Descobri uma pessoa que era coach, ela me levou para a Febracis. E lá legal. Eu comecei toda a minha trajetória de inteligência emocional, que foi onde eu concluí o meu projetinho de 2 dias. Que legal. Onde se tornou hoje o Restituir. Que legal. Então, olha só, vocês estão nos acompanhando, conhecendo aí um pouquinho da história da Fran, que abriu o coração aqui mesmo, né, compartilhando, porque eu imagino que também não é fácil a gente compartilhar essas coisas, momentos difíceis da nossa vida, mas tu compartilha com um propósito, né? Então, quando a gente enxerga o propósito, se torna necessário e a gente, eu posso falar porque hoje eu venci e posso ajudar outras pessoas. Sim. Como é que é para ti hoje ser uma mentora e encontrar mulheres que estão passando pela mesma situação que tu passou, ou por histórias, estão vivendo histórias muito parecidas? Como é que tu te sente podendo ajudar essas mulheres? Então, como que eu ajudo elas? Eu passo para elas aquilo que eu vivi, o que eu vivenciei, e aí nós começamos a uma discussão, porque algumas das mulheres a gente pode atender num processo individual em coaching, ou outras a gente pode fazer uma mentoria em grupo, ou outras a gente faz apenas uma mentoria. Mas dentro das mentorias a gente não usa as ferramentas que a gente usa dentro do coaching. Por quê? Dentro da mentoria elas querem saber como eu fiz para sair disso e se isso vai fazer diferença na vida delas, elas vão fazer igual. Dentro do processo em coaching, o que a gente faz? A gente trabalha a identidade da mulher. E isso é muito interessante. Legal. Então, algumas delas vêm pela mentoria, tentando descobrir como eu fiz, e outras da mentoria já vai pro processo. Peraí, se você fez assim, e você precisou, porque eu também faço processo em coaching, é uma coisa que a gente vai estar sempre continuamente evoluindo. Isso. Então, elas falam, mas eu também quero o processo. Eu também quero melhorar o meu eu. Eu também quero saber da onde vêm os meus problemas, os meus medos. O porquê que os meus relacionamentos sempre têm traições. Exemplo, eu tô no meu 4º relacionamento. E todos eles se acabaram por questão de traição. Entendi. Tá, mas por que sempre eu sou traída? O que tá errado? Será que é sempre o outro? Ou sou eu? Então, tudo aquilo que nós vivemos e nas situações que nos colocamos está mais na gente do que no outro. Porque é nós que nos permitimos nessa situação. Que interessante. Entende? Muito legal. Então, esses são pontos que são tratados na mentoria. E é uma forma de tu ajudar com a tua história
a vida dessas pessoas. Como é que foi a formação na Febracis? Gente, foi muito louco. Porque quando eu cheguei na Febracis, eu cheguei lá porque eu queria mudar meu marido. Objetivo de vida, mudar o outro. Mulheres, não pensem que vocês vão chegar até mim querendo mudar o marido de vocês, que vocês se enganam. Porque a mudança vem de dentro de ti primeiro para depois mudar o outro. É um fato. Eu cheguei lá, eu tenho que mudar ele porque ele tá grosso, ele é estúpido, porque ele vai me trair de novo. Gente, quando a gente fala, ele vai me trair de novo, tu já está profetizando na sua vida que você vai ser traída. Então, todo o relacionamento que eu tinha medo de ser traída. Por quê? Porque eu vivia isso dentro da minha casa. Eu via isso dentro da minha casa. Entendi. Eu via minha mãe ter medo. A desconfiança. Foi replicando esse comportamento. A gente chama de repetição de padrão. Então, eu repeti o padrão. Por isso, os meus relacionamentos tinham traição. E sem contar a minha identidade de merecimento, que eu não merecia ter um relacionamento perfeito. Honrado, que eu gosto de falar. E aí, então, quando eu consegui enxergar o meu eu, mas não em mentoria. Porque eu não cheguei a fazer nenhum tipo de mentoria. Eu já fui direto pro processo. Eu fui pra Febracis, comecei a fazer os cursos. E lá eu percebi o quanto eu, Fran, precisava mudar. E o quanto a minha identidade estava distorcida. Claro que dentro de um relacionamento a três, que eu digo, onde existe a traição, os três estão doentes. Os três estão com a identidade distorcida. Ela, por se permitir viver, não se sentir merecedora de um relacionamento único e honrado. Ele, por não saber, porque o homem também fica com a cabeça conturbada, não saber para onde vai, com quem ele quer ficar, porque ele fica assim. Horas ele quer estar com a esposa, horas ele quer estar com a amante. A amante trabalha todo o relacionamento, tem toda uma estratégia para manter o marido dentro. O marido não, né? Porque elas se consideram casadas com o amante, né? Então elas fazem toda uma estratégia para manter ele dentro de casa. E a mulher, como não, sem a inteligência emocional nenhuma, ela começa a ficar estressada, ela começa a ficar. E aí começa. Vira um ciclo. Então, os três estão com a identidade ferida. Os três estão com problemas. Os três precisavam ser tratados. Os três precisavam fazer algo para si e para descobrir o seu eu. Tanto que eu e o meu marido, nós fazemos processo individual em coach. E a gente vai continuar fazendo porque a gente sempre tem novas demandas, né? Com a vida que nós temos hoje, aonde a gente conseguiu chegar e alcançar o patamar que nos encontramos hoje, são novas demandas, né? Já não tem nada a ver com relacionamento, mas sim com a sua identidade, o quanto você é capaz de manter o teu empreendedorismo, manter o seu financeiro. E aí é o que eu trabalho dentro das minhas mentorias do processo, né? Porque hoje eu trabalho com 3 tipos de mentoria, que é o relacionamento, a mentoria financeira e a mentoria de empreendedorismo. Então, a mulher chega destruída até mim, eu trabalho ela, mostro para ela como ela tem que fazer, e aí depois a gente vai pro financeiro, porque normalmente dentro de um relacionamento em crise, não digo só em traição em si, mas eu digo em geral, brigas, discussões, às vezes estão brigando por causa de dinheiro. Então, as finanças, elas decaem muito. É um ponto muito importante que a gente precisa realmente atentar. Geralmente, então, quando tu já percebeu que quando a mulher chega, essa parte financeira precisa ser trabalhada. Sim, e aí eu trabalho a parte empreendedora da mulher ou também do marido ou dos dois, né? Porque o que acontece? Quando eu tava vivendo essa situação com ele, de ele estar lá fazendo a parte dele, eu também estava fazendo a minha aqui. Só que tem mulheres que não conseguem, tipo, eu perdi muita cliente porque eu não conseguia, eu só queria saber de chorar, eu não conseguia comer. E eu queria saber onde ele estava, eu estava vivendo a vida dos dois, eu vivia a vida do outro. A minha identidade foi pro ralo, né? Porque na minha cabeça só existia o que eles estão fazendo, onde estão, como estão, o que estão comendo. Entendi. E vivia pra eles. Eu, quando chegava uma cliente, eu começava a contar minha história de dor.
Qual a cliente que quer saber da história? Às vezes a cliente quer ela contar a história quer compartilhar. de dor, né? E eu comecei a desmarcar cliente e o financeiro foi pro espaço. Então, eu trabalho esse lado financeiro com elas também. Legal. E aí tem algumas que não são... realmente o relacionamento acabou por conta de qualquer motivo dentro do casamento e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que fazer. E aí a gente começa a trabalhar em uma forma de ela empreender. Entendi. De uma forma ou com dinheiro ou sem dinheiro. Sem dinheiro a gente tem o quê? A gente tem braço, perna, tem tudo, gente, para correr atrás. E para conseguir alcançar o que precisa. Que legal. E a gente trabalha essa Tu parte. vai fazendo com que a mulher se conheça suas habilidades, Sim. os seus dons, né, os seus talentos, porque muitas vezes uma mulher, quando ela se vê nessa situação, que foi uma situação que tu viveu e tu também se deparou com isso, ela pensa assim, eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou poder ser uma mulher realizada. Então, a mentoria, ela vem, acredito assim, pelo que eu tô te ouvindo, tô entendendo isso, assim, muito pra mostrar pra mulher que ela tem uma chance de ter uma nova história. E, tipo assim, igual você falou, né? Pra mostrar, hoje, quem me conheceu, das minhas clientes que me conheceu lá atrás, realmente sofrendo, porque eu ainda tenho algumas amigas e que viraram minhas clientes também lá do Rio, e que viram, hoje elas mandam mensagem, Fran, como tu tá linda, como tu mudou. Que legal. Porque elas perdem a sua autoestima. Eu perdi a minha autoestima, eu não me arrumava, não me cuidava. Eu vivia num momento de escassez. Então, como eu fazia a unha também, eu fazia um lado da mão, a outra eu não conseguia fazer, demorava pra fazer. Então, eu vivia com uma mão bonita, a outra feia. Então, tipo assim, cara, as mulheres se perdem a tal ponto de se desdeixar tanto, mas tanto, de se olhar no espelho e dizer assim, como eu sou feia, como tô acabada, eu acho que eu nunca mais vou encontrar ninguém. E aí isso desmotiva ela até pra trabalhar, sabe? Tô aqui deixando as mulheres bonitas e eu não consigo nem fazer meu cabelo, sabe? Sim. Isso é uma série de problemas que vão se acarretando por conta disso. Realmente mexe muito por dentro, assim, né? Tu tava contando um pouquinho, assim, quando tu chegou lá na Febracis para começar o teu processo, tu pensou assim, eu vou mudar ele. Por que isso é uma mentira, assim? Por que tipo, não tem como, não é assim que funciona? Porque o que acontece? Eu vou contar um pedacinho do que aconteceu, assim, bem no início lá da formação. Eu ia pra Febracis e aí o meu marido ficava... Vai ser que horas? Só que lá acaba tarde os cursos, né? É uma imersão. Então, a imersão tu começa de manhã, vai até tarde da noite, né? E aí ele ainda tinha aquela situação de um relacionamento abusivo, sabe? Vai chegar que horas? Nunca vi um curso assim, desses. E aí eu chegava pro nosso treinador e dizia, cara, ele tá aqui me esculachando e tal. E eu ficava respondendo. Porque o ideal é você não ceder ao vício emocional do outro. E nós dois nos alimentávamos no vício emocional. Ele tinha os dele, eu tinha os meus, mas eu ainda estava começando uma jornada. Ele não entendia. E aí, então, eu me explodia. Entendi. E aí, um dia, o meu treinador falou assim, vai se permitir até quando nessa situação? Eu falei, caraca, é ele que tá fazendo as coisas e o cara joga a bola pra mim, não Tá me entendi. culpando? Tá me culpando. Não é que a gente se culpe, não é que a gente tá 100% errada. É que a gente tem que ter, eu mulher, precisa ter o entendimento da sabedoria. Tem escrito na Bíblia que uma sábia... deslancha a sua casa e a outra destrói. A tola destrói. Então, precisa ser sábia ao agir. Não vou negar que às vezes a gente não se desentenda. A gente se desentende às vezes, porque a gente não é 100%. Isso faz parte de qualquer relacionamento, né? Sim, mas antigamente ele vinha e eu retribuía. Ele vinha e eu retribuía. Ou eu ia e ele retribuía. Não,
eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a agir diferente. Eu comecei a deixar ele falando sozinho. Eu comecei a me calar, ficar em silêncio. E aí começar a falar com Deus. Deus, eu nem vou discutir. O Senhor só toma conta aí pra mim. Porque, machucou, mas deixa quieto. E aí, então, eu comecei a mudar. E aí, quando ele viu o meu silêncio e quando ele viu a minha mudança, ele começou a ficar sem entender o que tá acontecendo com ela. Então, na verdade, ele foi mudado pela tua mudança. Pela minha mudança. Que legal. Legal perceber e conseguir identificar isso, né? E tipo assim, uma frase que eu sempre trago assim, só existe restituição após a restauração. Entende? Ou só existe a volta após a mudança. Porque se tu não muda, é tu que se muda, não é o outro. Porque pro outro, ele chega a um momento que cansa. Nós, mulheres, não somos mães dos nossos maridos. Nós temos que ser a esposa. Quem critica é a mãe, a tia, a avó, quem criou. E eu era muito crítica. Então, tipo, quando ele vinha com uma palavra, eu já ia com outra. E assim eu ia. Entendi. Não havia uma parceria, assim, né? Pra construir. Quando tu olha pra tua vida, pro teu casamento, pra tua história, e tu fazendo uma comparação com o passado e o presente, o que mudou pra ti, assim, dizer assim, uau, isso aqui tá muito diferente? Eu costumo dizer que o que eu estou vivendo hoje é sobrenatural. Muito. Quando a gente começou lá no Rio, eu já empurrei muito Fusca, eu já empurrei muito Opala. Nós tínhamos uma moto que ele tinha que sair na frente, dando tranque nela, para depois ele voltar e me pegar. Pra hoje eu tô andando com carro top. Hoje ele está morando bem, casa com piscina. Não é que eu queira mostrar, eu quero mostrar para elas aonde elas conseguem chegar, onde elas podem chegar. Porque se eu sair de uma situação de pobreza e fui para uma situação de abundância, se eu fiz, se eu conseguir, elas também podem. É só trabalhar a inteligência emocional e a inteligência espiritual, e os dois andam juntos. Eu costumo dizer assim que se colocar os dois em equilíbrio, não tem quem te derrube. Só se você der brecha. Então, tu olhar assim pro passado e pro presente e dizer sobrenatural, foi Deus. Sobrenatural. Só foi tudo entregue na mão do cara lá em cima, ele resolveu e tal, e foi muito bom. E eu costumo dizer, quando eu falo assim, o cara, né, que elas até dão risada de mim, porque eu me lembro quando eu cheguei na igreja, assim, e fui fazer estudo, né, aí o menino lá perguntou pra mim, o que tava dando a aula, perguntou assim pra mim, o que tu tem pra falar de Deus? Eu falei assim, o cara lá eu nem conheço e ele mexeu demais com o meu coração. Eu não vivo mais sem ele. É muito show isso. Ai, que gostoso, né? Ter essa clareza na vida. Eu acho que uma mentoria ou um método como, né, você aplica e também fez parte, participou lá na Febracis, isso tudo vai gerando autoconhecimento. Sim. Vai fazendo com que tu consiga ter mais clareza sobre quem tu é, sobre as tuas ações, o que implica essas ações. E acredito que é isso que traz a diferença na vida das mulheres, porque muitas vezes a gente não consegue resolver um problema porque a gente nem enxerga o problema. A gente nem sabe que problema é esse, né? É mais ou menos como tu disse, eu vou ir para mudar o outro. Aí, de repente, a gente percebe, não, mas não é esse o problema sou eu. Sou eu. Então, nas tuas mentorias, assim, tu faz essa conversa, tem bastante disso, assim, da mulher dizer, poxa, a Fran me fez enxergar o que eu não via, mais ou menos assim. Então, é muito engraçado que eu tentei trabalhar isso na minha irmã e a gente acabava brigando no fim, né? Porque eu não sabia passar, eu tava começando, né? Sim. A princípio, as mulheres ficam arredias, tá? Elas não conseguem enxergar que elas têm uma certa parcela nos acontecimentos. Não digo culpa, tá? Porque nós fomos criados de uma forma que somos vítimas de outras vítimas. Meu pai foi criado de uma forma, minha mãe também, e eles criaram a gente dessa forma, e que
É uma repetição de padrão. Então, o que acontece? Cabe a nós, pessoas, buscar novas formas de conhecimento, de autoconhecimento, para fazer o diferencial, para fazer diferente. E não permitir que coisas que a gente aprendeu no passado, que eu costumo dizer que são coisas que a gente viu, ouviu e sentiu, e que fazem a gente ter uma memória daquilo que a gente viu, e se foi bom ou não, que causou dentro da gente um sentimento. E quando causa dentro da gente esse sentimento, vai ter um significado, bom ou ruim. E se você teve uma criação que aquilo te causou vários sentimentos ruins, você vai replicar na tua vida. Acaba replicando. E aí acaba repetindo o padrão. Eu via minha mãe com ciúme do meu padrasto. Eu via ela indo nos lugares atrás dele. Eu via ela xingando ele. Eu via ela brigando. Tava onde? Com quem? Fazendo o quê? E eu também tinha essa insegurança. Eu também fazia isso. Sem perceber. Sem perceber. Então eu tava fazendo o quê? Repetindo o padrão da minha mãe. Né? E como meu marido também veio de uma família onde a mãe era amante... Então, o que ele via? O pai não tá bem com a mãe, vai pra casa da amante. Só que a amante não era a mãe, a amante era a mãe dele, a outra que era a esposa. Então, na cabeça dele, se não tá bem em casa, eu vou pra casa da outra. E aí, então, ele fazia o quê? Ele começou a repetir o padrão, porque eu fazia igual a minha mãe com ele, e ele tinha uma vida onde ele via, ouvia e sentia. Né? Qual o sentimento de uma criança que vê o pai saindo de dentro de casa e indo para casa de outra mulher, e daqui a pouco ele está na casa da outra mulher e está vendo o pai viver como marido e mulher com a outra mulher, e daí do nada, meses depois, ele está em casa com a mãe dele vivendo como marido e mulher. Qual o padrão de vida que ele vai me dar? Vai repetir o padrão. Ele vai repetir o padrão. Se eu brigo, se eu discuto, eu vou fazer igual o meu pai. Só que isso tá lá no inconsciente, né? Lá no inconsciente, quando ele era criança. Nós temos quando nascemos, a gente nasce como se fosse uma folha em branco. E o que vai ser escrito ali é o que o teu pai e a tua mãe escrevem na sua vida. Ou seja, como a sua criação vai ser. Se o teu pai e tua mãe te criam dessa forma, você vai ser parecido com o seu pai e com a sua mãe. Alguns repelem e outros trazem para si. Bota a bagagem nas costas e diz, eu sou igual ao meu pai ou sou igual à minha mãe. Tem aqueles que repelem por odiar a situação e aí então acabam fazendo coisas diferentes aonde a vida não sai do lugar. Porque odiou, vê aquilo e agora ele tá fazendo diferente. Uns até se dão bem na vida, outros realmente não conseguem. Então tá tudo o que a gente vive de ruim dentro dos nossos relacionamentos é causa daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu quando era criança. Entendi. Então, hoje qual é o perfil, assim, de mulher que tu mais atende nas tuas mentorias? Como é que elas chegam? O que elas passaram, vivenciaram? Como é que é isso, assim? É muito engraçado que se eu tivesse a ajuda que eu ofereço hoje para elas, né? Talvez eu ia chegar da mesma forma. É muito engraçado que quando eu lanço algo, eu posto alguma coisa e chamo elas pro direct ali, elas vêm. Elas já chegam descarregando. Meu marido tá fazendo isso. A maioria das mulheres hoje são mulheres com problemas no relacionamento. No relacionamento. Somente traição ou outros problemas também? São, assim, como o meu nicho tá mais voltado para mulheres que viveram o sentimento da traição, então muitas delas já vêm me perguntando como que elas podem fazer para mudar. Entendi. Tá. Elas já chega falando. Já enxergam em ti uma referência nesse assunto. Porque, como eu falei pra ti, eu hoje posto a minha vida não pra me mostrar, mas sim pra elas entenderem que eu saí de um momento de tristeza, de falta, de traição, de choro. E hoje eu vivo um momento de abundância. Hoje nós temos 4 empresas, nós trabalhamos juntos. Consegue trabalhar junto bem? Claro, mas às vezes
Tem os desafios. Tem os desafios. É um funcionário que faz uma coisa, eu não sou a favor, mas ele não se importa. Coisas do dia a dia. Assim que... Opa! Porque nós aprendemos também... Toda mulher que vem pra mim, né? Eu faço elas trabalharem o auto-coaching nelas. Ah, que legal. Tá, mas por que eu tô agindo assim? O que eu poderia fazer diferente? As perguntinhas, como eu posso mudar? Sim, nós chamamos de PPS, né? Que são perguntas poderosas. Ah, legal. E aí, então, elas se perguntam, eu faço com que elas se perguntem. E isso também é válido pro financeiro. Por que eu estou devendo tudo isso no meu cartão? O que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia tirar do meu orçamento? Eliminar. E a mesma coisa no empreendedorismo, quando eu trabalho com elas ali. O que você sabe fazer de melhor? Que legal. O quanto você pode fazer de diferença na vida do outro com o que você sabe fazer. Então, a gente trabalha tudo isso. Muito bom, muito bom. Então, mulheres aí que estão nos acompanhando, você pode... Como é que faz para te seguir lá no Instagram? Como é que é o teu @, lá? O meu é @FranSantosMentora. Então, vai lá, conhece o Instagram da Fran, conhece o trabalho dela. Tem sempre dicas lá, muito boas, né? Muitas dicas. Dentro desses 3 pilares, de financeiro, relacionamento e empreendedorismo. Empreendedorismo, que são as 3 coisas que eu experienciei na minha vida de verdade. E eu consegui virar a chave. Eu costumo falar para elas, meninas, vão virar a chave da vida de vocês. Aprendam a fazer as coisas diferentes na vida de vocês. Não rebatam, não briguem, não discutem. Não vale a pena. E isso é só uma brecha para o inimigo te derrubar. Porque é isso que eles precisam. É isso que eles querem. Quando nós temos inimigos, tudo vai acontecer. E uma coisa que é muito engraçada, que eu costumo dizer que o meu processo ele é profético, né? Então, tipo, se você diz assim, eu vou fazer tal coisa, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Você já disse? Sim. E tem coisas que dentro daquilo que você já trabalhou dentro de você, mesmo que tu faça errado, vai dar certo. Mesmo que dê errado, vai dar certo. Às vezes fechou essa porta e logo já abre outra. E não dá nem tempo de você ter ficado triste porque aquela se fechou, porque não era pra ti. Que legal, legal. Então, acompanha a Fran lá para você saber dessas novidades, conhecer esse conteúdo poderoso. E eu quero saber, Fran, qual que é para ti a expectativa desse podcast, que vai ser um podcast semanal. Toda semana tu vai estar trazendo um assunto, dicas práticas. O que o nosso público aí pode esperar desse podcast do Restitui? A intenção maior é atingir o maior público possível de mulheres que estão vivendo isso, tanto no relacionamento, tanto no financeiro, tanto na sua forma de empreender. Porque, como eu digo, se lá atrás eu tivesse tido a ajuda que hoje eu estou oferecendo para muitas mulheres dentro do meu Instagram, eu poderia ter mudado a minha vida bem antes. Se eu tivesse conhecido a inteligência emocional antes, eu não tinha vivido o que eu vivi. Porque eu saberia equilibrar as situações críticas da minha vida. Então, a intenção e o que eu espero, a expectativa maior é ajudar o maior número de mulheres possíveis. E não só mulheres, porque tem homens também, menos, mas tem homens que me buscam. Perguntam, você atende só mulheres? Não, eu estou aqui para restituir casamento. Olha só, que legal. Então, você que gosta desses assuntos, de repente está passando por um momento como esse que a Fran relatou aqui e precisa de ajuda, tenho certeza que esses episódios vão ajudar muito. Estamos finalizando esse primeiro, foi gostoso, né, Fran? Sim. Conversar um pouquinho, reviver, aprender com a história da Fran. E a minha última pergunta para ti é onde tu quer chegar, assim? Qual que é a tua perspectiva de futuro? Quando pensa assim na Fran, essa Fran que a gente tá falando lá do início, que um dia até pensou em tirar a própria vida, mas agora tá vivendo um outro momento, viveu uma restituição, uma restauração, depois uma restituição. Quando tu olha para o futuro, qual é a tua expectativa? O que tu espera? Bom, né? Como eu falei para ti, hoje temos 4 empresas e eu pretendo crescer mais ainda dentro das minhas empresas e poder ajudar não só
com a restituição de casamentos, mas eu sei que tem muita gente aí fora que tá precisando de trabalho, e eu sei que tudo que eu sei eu vou poder passar para todos os meus funcionários. Então eu quero crescer muito abundantemente, crescer e contribuir, ou seja, contribuir com outras pessoas que também esperam crescer abundantemente. Muito bom, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, obrigada por essa iniciativa de decidir realmente compartilhar aquilo que tu já tem aprendido. Nós aqui da Sou Produções também estamos muito felizes de fazer parte disso. E aí vamos finalizar o nosso episódio de hoje dando um tchau aqui nessa câmera do meio. Até semana que vem. Até semana que vem.